Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Abra o texto sagrado, a segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Leitura do versículo 1 até o versículo de número 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Verso 13, leiamos a uma só voz. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Deus, em nome de Jesus, nossa oração, ó Pai, é que o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, edifique as nossas vidas agora enquanto estudamos a Tua palavra. Que a nossa atenção esteja voltada tão somente para o Senhor, para o Santo Livro, que o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, que tudo em nós esteja agora disposto a ouvir a voz do Senhor. Fala conosco então, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, este sermão tem o propósito de nos fazer recordar a promessa que o Senhor Jesus Cristo nos fez, e essa promessa ainda não se cumpriu. Eu me refiro ao retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador. Então, o objetivo desta pregação agora, nesse final de tarde, quase início de noite de domingo, é nos fazer recordar essa promessa gloriosa de Cristo Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 3, o Senhor Jesus Cristo disse assim: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O Senhor Jesus Cristo disse: voltarei e vos receberei para mim mesmo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nos versículos 9, 10 e 11, o Senhor Jesus Cristo está subindo aos céus, os seus discípulos estão com os olhos fitos nele, e 2 anjos aparecem e dizem assim, Atos capítulo 1, de 9 a 11, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles,
e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles, os discípulos, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. O Senhor Jesus falou aos discípulos, antes da sua morte na cruz, que subiria aos céus e voltaria. Os anjos, quando Jesus subiu aos céus, disseram àqueles mesmos discípulos: não fiquem apenas olhando para os céus, vivam a vida aqui, mas se lembrando que esse Jesus, que diante dos olhos de vocês está subindo aos céus, voltará. Meus irmãos, os autores do Novo Testamento ensinam com regularidade a doutrina da volta de Jesus. São pouquíssimos os livros e cartas do Novo Testamento que não falam a respeito desse assunto. Portanto, praticamente todo o Novo Testamento os autores falam sobre isso. E se é um assunto tão repetido ao longo do Novo Testamento, cabe a nós, pastores, primeiro, meditar regularmente sobre isso. E segundo, levar a igreja sobre a qual o Senhor nos instituiu como pastores a fazer o mesmo, como o apóstolo Pedro está fazendo nas 2 cartas que escreveu. Por favor, volte-se para o texto mais uma vez, do verso 1. O verso 1 nos diz que esta é a 2ª carta que o apóstolo Pedro está enviando aos irmãos que viviam na dispersão. Irmãos que haviam se espalhado pelo mundo daquele tempo. E onde eles chegavam, eles anunciavam o nome de Jesus e igrejas começavam, igrejas eram plantadas. E para esses irmãos e as igrejas onde eles congregavam, o apóstolo Pedro fala sobre esse assunto e ele repete esse assunto na 1ª carta e na 2ª, que temos aberta aqui agora, diante dos nossos olhos. Se Pedro fala sobre isso na 1ª carta, se Pedro trata sobre esse mesmo assunto na 2ª carta, isso nos mostra que aqueles irmãos deveriam de fato pensar a respeito da volta de Jesus com frequência, como os demais autores do Novo Testamento também ensinavam. E nós faremos isso agora. Nós vamos pensar sobre a volta de Jesus. Nós, pastores aqui dessa igreja, temos a responsabilidade, cada um de nós, de pelo menos uma vez ao ano, pregar aqui sobre a volta de Jesus. Somos 4 pastores esse ano. Então, pelo menos 4 sermões ao longo de um ano, a igreja ouviu, ou ainda vai ouvir, a respeito da volta de Jesus. E a minha cota como pastor, eu estou cumprindo agora. Ano que vem, mais pastores. Então, nós teremos a oportunidade de ouvir mais mensagens a respeito da volta de Jesus. E nós pensaremos aqui, irmãos, primeiro, observando como vivem os incrédulos. E depois nós vamos aprender como vivem os crentes, pensando nesse assunto da volta de Jesus. Como é que o incrédulo vive a respeito da volta de Jesus? Como é que o crente deve viver a respeito desse assunto? Primeiro, então, quanto à volta de Jesus, como vivem os incrédulos? Volte os seus olhos mais uma vez para o texto sagrado, verso de número 3. Pedro vai dizer assim: tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. No verso de número 3, Pedro se refere àqueles que não creem em Jesus como escarnecedores. No livro dos Salmos, o livro mais conhecido da Bíblia, o mais lido livro da Escritura Sagrada, nós encontramos no Salmo 1, no 1º verso, o salmista dizendo assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda de quem? Dos escarnecedores. Olha como isso é importante. O maior livro da Escritura Sagrada, um livro direcionado ao cântico congregacional, que no templo era aberto e servia de inário para o povo de Deus entoar louvores ao Senhor. No 1º salmo, no 1º verso, o autor está dizendo que é bem-aventurado aquele que não tem parte com o escarnecedor. E veja como é que o escarnecedor vive. Ele vive dizendo
Que promessa é essa que Jesus fez que não se cumpriu ainda? Onde está aquele que prometeu retornar? É isso que o verso 3 e o verso 4 estão dizendo. Verso 4 dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Cadê esse tal de Jesus que vocês dizem que morreu dentre os mortos e ressuscitou? 2000 anos já se passaram que ele subiu aos céus, como vocês estão dizendo. E cadê ele? Onde é que Jesus está? Olhe mais uma vez para a sua Bíblia, versos 5 e 6. Veja que Pedro os compara às pessoas que viviam nos dias de Noé. Porque Pedro vai dizer assim nos versos 5 e 6: porque deliberadamente os escarnecedores esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Qual episódio bíblico Pedro está citando? O dilúvio. Pedro está dizendo, os escarnecedores, tanto nos seus dias quando escreveu essa carta e até aos nossos dias, os escarnecedores estão sendo comparados aos homens dos dias de Noé. Noé que por muitos anos construiu a arca, e depois com a sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas noras, uma esposa para cada filho, entraram na arca. E quando Noé, esposa, filhos e noras terminaram de entrar na arca, o próprio Deus fechou depois deles a porta. 8 pessoas apenas se salvaram. E Gênesis capítulo 7, verso 16 diz que a porta literalmente foi fechada pelo dedo de Deus. Didaticamente, Deus estava dizendo às pessoas dos dias de Noé: acabou o tempo da oportunidade, a porta da arca está fechada. E por que Deus fez isso? Porque o período de construção, nós não sabemos exatamente quantos anos foram levados para construir a arca. Alguns vão dizer 50 e poucos anos, outros vão falar 100 anos, outros 120, mas foi um tempo longo, considerável. Mas o importante é que nós nos lembremos que durante o tempo em que a arca foi construída, aquele tempo serviu de testemunho ou de oportunidade para que os homens se voltassem para Deus. Não é para que esse barco desse tamanho, é porque um dia Deus vai derramar juízo sobre a terra. Que nada, nem mar tem aqui. Que juízo é esse? Que Deus é esse? E Noé pacientemente com seus filhos, provavelmente, talvez até auxiliares, construiu pedaço por pedaço de madeira, prego com prego, cada etapa da construção, e os homens não creram no juízo de Deus. Não aproveitaram o tempo para a salvação. Além de Noé, o apóstolo Pedro cita como exemplo o personagem bíblico chamado Ló, sobrinho de Abraão. Por favor, volte ao capítulo 2. Nos versos 5 a 8, Pedro vai citar Noé e depois ele continua citando Ló. A partir do versículo 5 do capítulo 2, o apóstolo Pedro diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, a família de Noé, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E em Sodoma e Gomorra livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Pedro cita Noé e agora Pedro cita Ló, dizendo que, assim como Noé, construindo a arca, serviu de testemunho contra os homens ímpios, da mesma forma Ló, quando observava a devassidão das cidades de Sodoma e Gomorra, a perversidade daquelas cidades, afligia sua alma porque sabia que aquilo era contrário ao que é santo, justo e bom. Mas no contexto da destruição de Sodoma e Gomorra, acontece um fato que muitas vezes passa despercebido aos nossos olhos. E eu me refiro aos 2 genros de Ló. Porque anjos de Deus vieram e alertaram a Ló que cuidasse da sua casa e tirasse a sua família daqueles lugares, daquelas cidades, porque fogo de Deus cairia sobre elas. Ló então chega para os seus 2 genros. Ele tinha 2 filhas. Essas meninas estavam prometidas em casamento.
E em Gênesis, capítulo 19, no versículo 14, o texto sagrado diz assim: então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. A reação dos genros de Ló: acharam, porém, que ele gracejava com eles. Os dois genros de Ló perderam a oportunidade de salvação, porque acharam que o sogro estava fazendo piada com eles, quando disse a eles que o juízo de Deus iria recair sobre aquelas cidades. A Bíblia sequer cita o nome desses dois, só os identifica como genros de Ló. Perderam a oportunidade de salvação. A consequência para os contemporâneos de Noé, para os genros de Ló e para todos os escarnecedores dos dias de Pedro e dos nossos dias, está descrita no verso de número 7, quando Pedro diz assim: ora, os céus, verso 7 do capítulo 3, ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Destruição dos homens ímpios. A palavra de Deus está descrevendo para nós como vivem os incrédulos. Gente que acha que o anúncio do Evangelho, que fala da volta de Jesus, que virá para julgar todas as coisas na consumação, é uma piada. E certamente você vê isso corriqueiramente, em rede social, em outras mídias, em pessoas que convivem com você, que fazem chacota com a sua fé porque você crê em Jesus e está aguardando a promessa da volta gloriosa do nosso Salvador. É assim que vive o ímpio, infelizmente, fazendo piada com aquilo que é sério. Mas o texto vai continuar falando para nós, queridos, agora, quanto à volta de Jesus, como devem viver os crentes. O ímpio, o escarnecedor, acha que é piada quando a igreja fala da volta de Jesus. Mas como devem viver então os crentes? Como nós devemos viver? O alerta de Jesus falando sobre a chegada do juízo de Deus sobre a humanidade está em Mateus, capítulo 24, no versículo 44. Mateus 24, 44, que diz assim: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem está dizendo isso aos discípulos é o próprio Senhor Jesus. Isso significa que nós, que cremos em Deus, devemos ficar apercebidos, ou, para ser fiel à linguagem de Pedro aqui nessas cartas, devemos viver em constante lembrança do que os profetas do Antigo Testamento falaram, lembrando que o Senhor Jesus falou e lembrando que Pedro e os demais apóstolos disseram sobre o dia final. Veja o verso de número 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Pedro está dizendo para nós que os profetas do Antigo Testamento anunciaram a vinda do juízo de Deus sobre o mundo. Que o Senhor Jesus Cristo pregou sobre esse assunto, e você vai encontrar Mateus 24, acabei de citar, e capítulo 25 também, Jesus falando sobre esse terrível dia de juízo sobre o mundo, o dia final. E os apóstolos, como Pedro, Paulo e os demais, também falaram a respeito desse assunto. Isso significa, irmãos, que esse assunto precisa estar na nossa mente o tempo todo. Não desprezando o que esses santos homens de Deus disseram, porque eles não falaram por si mesmos. Aqui mesmo, no capítulo 1, os versos 20 e 21, Pedro vai dizer que toda a profecia foi dada por obra do Espírito Santo, que homens santos falaram, inspirados, direcionados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Nenhuma profecia do Antigo Testamento ou do Novo foi dada por particular elucidação. Quando Pedro escreve, quando Paulo escreve, quando Jeremias o profeta escreveu, quando Isaías escreveu, quando Abacuque escreveu, esses homens não estavam à toa, sem fazer nada, e agora vou aproveitar esse tempo aqui, vou escrever aqui o que eu penso a respeito de Deus. Vou inventar algo e vou criar uma religião, e as pessoas agora vão seguir o que eu estou falando e vão ser meus discípulos agora. Nenhum deles fez isso.
O próprio Pedro, no capítulo 1, versos 20 e 21, diz: eles falaram instruídos, direcionados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque é interesse do Espírito Santo de Deus que a igreja lembre, se recorde desse dia. E Pedro agora vem dizer que essa lembrança deve ficar gravada na nossa mente. E ele está dizendo aqui: exercitem a memória. É o que ele fala nos versos 1 e 2. Eu quero despertar a lembrança da igreja. Exercitem a memória. E nós cantamos isso, irmãos, no hino antigo que diz assim: aviva em nós as forças da memória. E o hino continua dizendo: pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Mas isso também se aplica quanto à volta de Jesus. Devemos nós orar para que o Senhor avive em nós as forças da memória quanto aos feitos poderosos de Deus. Deus precisa nos fazer recordar esse dia. E o apóstolo, então, vai se voltar para o passado e nos chama a recordar mais uma vez o dilúvio, versos 5 e 6 que nós lemos. Pedro está usando exatamente o exemplo do dilúvio e dos dias de Ló, onde aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra, para nos fazer olhar para trás e recordar que Deus não brinca com essa promessa de juízo. Mas ele não nos chama apenas a olhar para trás. Na sequência, Pedro tira os olhos do passado e ele nos chama agora também a olhar para o futuro, no verso de número 7, quando ele vai falar a respeito do juízo. Porque no verso 7, eu vou ler mais uma vez: os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo. Ele olhou para o Antigo Testamento e falou assim: lembrem-se do que aconteceu. Mas agora olhem também para os dias futuros, porque juízo de Deus está para se derramar sobre o mundo. Pedro olha para o passado, olha para o futuro, mas e no presente, como deveriam viver aqueles irmãos a quem Pedro escreve, como devemos viver você e eu hoje? A resposta está nos versos 8 a 13. E há uma expressão aqui que eu quero que você, por favor, observe na sua Bíblia. No verso 8, o texto diz assim: não deveis esquecer. E no verso de número 11 aparece de novo a mesma palavra: deveis ser tais. No verso 8 e no verso de número 11, Pedro usa o termo dever, obrigação, nossa função como povo de Deus aqui. Como é que nós devemos então viver? Primeiro Pedro diz: não deveis esquecer, ou continuem exercitando a memória. E do que nós não devemos esquecer? Veja os versos 8, 9 e 10. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. 2 pontos. E agora ele vai dizer o que nós não podemos esquecer. Isso aqui não é aquela ideia que você está na escola e estudou a semana inteira, viu? Adolescente que está aqui, que estava no Camp Day, fica duro aí, não dorme não, ouça o sermão. Sei que vocês estão cansados, mas escuta porque é importante. Às vezes a gente está na escola e estuda a semana inteira, e aí chega na hora da prova, a gente faz o quê? Nossa, deu um branco. E desespera, chora, e se dá mal na prova. Isso não pode acontecer conosco em relação à nossa fé. Pedro está dizendo: não deveis esquecer. E não esqueçamos o quê? Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns, os escarnecedores, a julgam demorada. Pelo contrário, esse tempo em que Deus está prolongando a volta de Jesus, Ele está sendo longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem a um arrependimento. Mas Deus vai esperar sempre? Não, veja o verso 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O que Pedro está dizendo para nós é que o tempo da longanimidade de Deus ainda é oportuno para arrependimento. Esse tempo é hoje. Porque assim como lá no passado, Deus avisou a Ló, esposa, filhas e genros, que Sodoma e Gomorra seriam destruídas, assim como Deus permitiu aos homens receberem um testemunho nos dias de Noé, mas o tempo chegou ao fim, quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, e quando o dilúvio chegou e Deus fechou a porta da arca,
Deus também está dizendo para nós que o tempo da longanimidade de Deus é hoje, mas esse tempo chegará ao fim. E o que nós estamos fazendo então, nesse tempo oportuno de arrependimento? Será que nós estamos exercitando a nossa memória? Será que eu estou me fazendo valer desse dever santo, como servo de Deus, como serva de Deus, não me esquecendo que Jesus voltará? Ou eu estou vivendo de qualquer maneira, achando que Deus aceita tudo? Que domingo eu estou na igreja e levanto as minhas mãos e louvo lindamente ao Senhor, de maneira lúdica, piedosa e santa. Mas no domingo pela manhã, com a minha esposa e com os meus filhos, sou um cavalo que sai dando coice em todo mundo. Ou sou uma mulher que fala mais que todo mundo, e a língua não cabe na boca. Ou sou um filho que não respeita pai e mãe, ou um funcionário no meu trabalho, onde as pessoas querem ficar longe de mim porque não suportam viver junto comigo. Como é que tem sido a nossa vida nesse tempo oportuno para arrependimento, enquanto a paciência longa, esticada de Deus está se derramando sobre a nossa vida? Não nos esqueçamos, irmãos, desse dia. E agora Pedro vai dizer algo também a respeito do nosso dever. O segundo dever que ele nos fala aqui está nos versos 11 a 13. Ele vai dizer assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Dos versos 11 a 13, Pedro agora vai dizer assim: nós devemos ser tais como aqueles que vivem uma vida santa e piedosa diante de Deus. Que vida santa e piedosa é essa? É uma vida em obediência aos mandamentos que o Senhor estabeleceu. A vida santa e piedosa que Pedro está descrevendo aqui é essa. E na continuação do texto, nos versículos que nós não lemos, que vão concluir essa carta, Pedro apresenta aqui 3 imperativos que nós podemos tratar como 3 mandamentos de como nós devemos exercitar a vida santa e piedosa diante de Deus. Veja o verso 14, ele vai dizer, a primeira ordem que aparece aqui, o primeiro imperativo: empenhai-vos. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, esperando a volta de Jesus, esperando o novo céu e a nova terra, então, primeiro, nos empenhemos por sermos achados por Deus em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Nós devemos nos empenhar, isso aqui é função nossa, exercitar a nossa piedade, a vida santa diante de Deus. Empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A segunda questão que Pedro coloca aqui, o segundo imperativo, no verso de número 17, acautelai-vos. E ele diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, aqueles homens pecadores que ele já citou, descaiais da vossa própria firmeza. Acautelai-vos, meus irmãos, ou amados, como Pedro se refere à igreja, acautelai-vos dos erros dos falsos mestres, dos falsos crentes, porque eles não se submetem humildemente a Deus e não têm firmeza de vida na presença de Deus. Rejeitem completamente tudo que eles ensinam e tudo que eles fazem. É como se Pedro agora estivesse dizendo o que disse o salmista, no Salmo 1, verso 1: não se associem aos escarnecedores. Nós estamos aguardando a volta de Jesus e precisamos ser cautelosos quanto àqueles com quem nós nos associamos, porque eles podem ser pedra de tropeço na nossa caminhada aqui, enquanto aguardamos a volta de Jesus. E o terceiro e último imperativo que Pedro vai acrescentar aqui está no verso de número 18: crescei. Ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mergulhem na graça de Deus. Se lambuzem como uma criança que tem um pote de Nutella que a mãe só deixa comer no dia do Natal e essa criança vai comer até o plástico se puder.
faz isso. Se lambuzem na graça de Deus, mergulhem na graça de Deus, dependam da graça de Deus, abracem a graça de Deus, cresçam nessa graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Você vai lembrar disso porque eu citei o pote de Nutella, tenho certeza. Certeza. Em resumo, o que Pedro está dizendo aqui, irmãos, com esses 3 imperativos: empenhai-vos, acautelai-vos e crescei, abandonem o pecado e vivam em Cristo como verdadeiros filhos de Deus. Porque só cumprirão esses preceitos os verdadeiros crentes. Aqueles que lá no verso 1, Pedro diz que têm a mente esclarecida, ou que entendem as coisas espirituais com clareza, como deve ser. Para concluir e aplicar isso aqui, irmãos, ainda é tempo de reconciliação com Deus. Veja os versos 9 e 15 aqui do capítulo de número 3. Verso 9, Pedro diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ele é longânimo para convosco. E no verso de número 15, Pedro vai dizer também: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Como Paulo, ele vai dizer aqui, o apóstolo Paulo tem falado nas suas cartas, interessante, um apóstolo fundamentando os seus argumentos nos escritos de outro apóstolo, isso é maravilhoso, para falar sobre essa longanimidade de Deus. Ainda é tempo oportuno, e essa oportunidade, guarde bem isso no seu coração, é para aquele que nunca creu. Essa oportunidade, primeiro, é para esse escarnecedor, para o ímpio, para que ele se arrependa e conheça Jesus, e cresça na graça e no conhecimento de Deus. Em segundo lugar, esse tempo oportuno na longanimidade de Deus para arrependimento é para aquele que creu, mas abandonou a fé, que se afastou da presença do Senhor, que viveu por um tempo debaixo da luz do Evangelho, mas voltou às trevas. Se você está aqui, está nessa situação, acompanha essa transmissão e está nessa vida, que já esteve na luz do Evangelho, mas agora está nas trevas do pecado, que já tomou um banho santo e foi lavado, mas como uma porca voltou para a lama, o tempo é hoje para se arrepender e voltar. Mas essa palavra também, irmãos, da longanimidade de Deus, é para aqueles que creem, que não se desviaram, mas que estão desanimados ou que estão frios espiritualmente. Isso é perigosíssimo. O nosso tempo de igreja vai nos fazendo acostumar com as coisas sagradas. Já parou para perceber isso? E nós vamos nos habituando a essa rotina eclesiástica de estar na igreja 1, 2, às vezes até 4 ou 5 vezes ao longo da semana, de ter Bíblia nas mãos, de ouvir os cânticos, de viver a nossa vida como cristãos e às vezes sem nos deixarmos lembrar ou sem fazermos a nossa mente recordar que nós precisamos ter uma vida aquecida pelo Espírito Santo de Deus, pelo fogo santo que vem de Deus para fazer arder o nosso coração. A gente vai se acostumando e começa na época da conversão, aquele crente maravilhoso que por 2, 3 anos, você pede para ele vir meia-noite descarregar um caminhão de telha aqui na porta da igreja, ele vem. Depois de 6 anos que ele está na igreja, ele não quer nem saber se a igreja tem telha ou não, porque acostumou. Deus nos livre disso em nome de Jesus. E aqueça nosso coração de novo. O texto está dizendo, dia do juízo no verso 7, dia do Senhor no verso 10, dia de Deus no verso 12, dia eterno no verso 18. E essas expressões se repetem tantas vezes para nos fazer lembrar que Deus não está blefando quando fala sobre esse dia. Deus não está brincando quando fala do dia da volta dele. Capítulo 2, verso 9, vai dizer assim: o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Para aqueles que se perdem será assim, dia de castigo, de juízo, de lamento, dia de dor, de condenação divina. E nós não queremos de maneira alguma fazer parte desse dia, que Deus nos livre desse dia, nessa perspectiva de juízo. Mas para os piedosos, no entanto, será dia de encontro com o amado Senhor, que nos levará a viver em novos céus e em nova terra, nos quais habita a justiça, como diz o verso de número 13. Para o crente de verdade, há 2 questões finais que eu quero pontuar aqui. A primeira delas: vigiemos, fiquemos em alerta.
Essa é a primeira questão. Vigiemos, fiquemos em alerta. Nosso amado Senhor e Salvador está às portas, Ele se aproxima. E Ele vem como Rei santo e justo. Apocalipse, nós estamos estudando todo domingo na escola bíblica e nós estamos aprendendo que Ele vem como Rei santo e justo. Então sejamos, irmãos, como aquelas 5 virgens prudentes da parábola contada por Jesus em Mateus capítulo 25. Mantenhamos como aquelas 5 virgens prudentes as nossas candeias acesas. Pastor, como é que eu mantenho a minha candeia, a minha lanterna, a minha lâmpada acesa? Com oração, com meditação na palavra, congregando com os irmãos, jejuando, servindo a Deus com fidelidade em tudo que eu fizer, na igreja e fora dela, especialmente fora da igreja, onde nós passamos muito mais tempo do que na própria igreja. Então vigiemos, fiquemos em alerta. E o segundo ponto e último que eu quero colocar aqui, renovemos a esperança, irmãos. Renovemos a esperança. O dia final é o dia da alegria indizível. Dia em que toda dor, lágrima, sofrimento, toda miséria, toda violência, frustração, tristeza, doença, fadiga, morte, tudo mais que a gente possa acrescentar a essa lista tão terrível. Renovemos a nossa esperança, porque quando Jesus voltar, tudo isso chegará ao fim e nós estaremos para sempre com o Senhor. Diante de tudo isso aqui, Pedro vai encerrar essa carta como o Senhor Jesus encerrou a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, com uma doxologia, ou com um louvor à glória de Deus. E por que Pedro encerra a carta com o louvor à glória de Deus? Porque o dia final, o dia de Deus, o dia de Cristo, é um dia em que nós provaremos da plenitude da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que vai voltar e com Ele nós estaremos. E aí Pedro diz então, na parte B do verso 18 aqui do capítulo 3, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, verso 13, encerrou a oração do Pai Nosso dizendo assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a nossa resposta como igreja, juntando-nos ao apóstolo Pedro e ao Senhor Jesus Cristo, é declarar ainda hoje aquilo que a igreja tem declarado há mais de 500 anos: soli deo glória. Toda glória seja dada somente a Deus. Por favor, coloque-se de pé se você puder. Nós vamos entoar ao Senhor o hino, a chamada final de número 297 do Inário Novo Cântico, e depois nós vamos orar e receber a bênção do Senhor. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça
dia chegar, confiados tão somente na graça, na misericórdia, na bondade, no amor, na fidelidade de Deus, que se manifestou a nós na pessoa de Jesus, nós estejamos todos reunidos na presença do Senhor, na glória eterna dos céus. Quando esse dia chegar, é nesse lugar que nós queremos estar, ó Deus, na santa e doce presença do Senhor. Então ajuda-nos enquanto vivemos aqui a fazer aquilo que Pedro recomendou à igreja há tantos anos. 2000 anos atrás a igreja recebeu essas cartas, sendo instruída a pensar, a se lembrar, a exercitar a memória, a não deixar de recordar dos feitos de Deus no passado, olhando para o futuro, mas vivendo no presente segundo a vontade do Senhor. Nos ajude a fazer o mesmo, ó Deus, levando uma vida séria de oração na Tua presença, em constante leitura, meditação, aprendizado da Escritura, congregando, participando dessa comunhão tão maravilhosa que é a igreja, o povo de Deus, usando, ó Pai, dos meios que o Senhor tem nos dado, os meios de graça, para desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, e assim, dia após dia, crescermos na graça e no conhecimento de Jesus, o nosso Salvador. Ajuda-nos nisso, ó Pai. Desperta a nossa memória para essa lembrança tão necessária diariamente, de que Jesus está às portas. E em nome dele nós oramos. Amém. Povo de Deus, ide em paz. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça que se revelou a nós em Cristo Jesus, aquele que voltará, e que as ternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam conosco aqui e com o povo de Deus em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.